Boa noite, turma. Como vocês estão? Quarentena tá difícil, né? Mas a vida não para. Sabendo disso, vamos falar um pouco hoje sobre dois grandes filósofos pré-socráticos, daquelas escolas que nós começamos a ver desde o início do ano, não é verdade? O primeiro deles é Heráclito e o segundo é Parmênides. E, apesar de morarem em cidades diferentes, eles meio que rivalizavam naquela época. Vocês lembram que no início das aulas sobre filosofia grega, nós falamos que as colônias gregas foi onde surgiu o primeiro pensamento filosófico. Nós primeiro vimos Tales, depois vimos Anaxímenes, Anaximandro, e hoje entraremos na outra escola, a escola eleata e escola pluralista e sucessivamente até o final, ok? Então vamos para Heráclito. Quem foi esse cara? Heráclito, gente, foi um pensador da cidade de Éfeso. Aqui está a imagem dele, né? Como todo bom grego, com a barba, né? Com aquelas roupas da época, aquelas túnicas dos cidadãos das polis gregas. E ele nasceu na cidade de Éfeso. Talvez, se você for cristão, você vai lembrar que Éfeso foi uma das cidades gregas no qual o apóstolo Paulo escreveu aquelas cartas. Você deve lembrar a carta aos Efésios. Então, quem já conhece um pouquinho de Bíblia sabe que era uma cidade grega. E onde ficava essa cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso, como está aqui no mapa, ficava no que hoje era conhecido na antiguidade como Ásia Menor. E hoje é parte do território da Turquia. Aqui está a cidade de Éfeso, está vendo? Na setinha azul. Então perceba que nós temos aqui a Grécia, com suas cidades mais conhecidas, posteriormente Esparta, Atenas, Megara, Corinto. E aqui nós temos todas essas cidades das chamadas colônias gregas, da Ásia Menor. E aqui está de Éfeso, cidade onde nasceu o glorioso Heráclito, ok? E o que Heráclito defendia? Heráclito defendia que o movimento é a essência da natureza. Aqui nós temos que ter cuidado em duas palavras. Primeiro, o que é movimento e segundo, o que é essência. O que é movimento para Heráclito? Heráclito dizia que tudo que está na natureza está em movimento. Desde nós, pessoas, indivíduos, como plantas, árvores, animais, tudo está em mudança. Tudo está em constante fluir. Lembre de um rio. As águas do rio não fluem, não correm. Então, para Heráclito, o mundo era isso. Era um eterno movimento, onde a natureza também estava em movimento. Imagine essa imagem de um desenvolvimento de uma planta. No primeiro momento, nós vemos que a planta está ainda no seu início. Ele está ainda saindo da sua fase de semente. E gradativamente vai passando de uma fase para outra. Percebe aqui o movimento? Isso acontecia em todo o mundo, em toda a realidade para Heráclito. Só que ele dizia o seguinte, olha, quando a planta ela ainda é uma semente, ela já é uma planta. Por quê? Porque para Heráclito, a semente já guardava a possibilidade de ser planta. Ou seja, se você planta uma semente, você vai ter uma planta, uma árvore, uma espécie vegetal. Você não vai plantar uma semente e nascer um PS4. Então, na semente já havia a possibilidade de ela se tornar planta. Então, esse movimento já existia. Só não era visto ainda, mas já existia. Ok? E, para entender isso, Heráclito cunhou um termo chamado dialética, ou dialectics em grego. E aqui eu trouxe uma imagem curiosa, por quê? Porque eu trouxe a Torre Eiffel, na praça da Torre Eiffel, no parque da Torre Eiffel, em dois momentos. A nossa esquerda, que eu vou pintar aqui de vermelho, nós temos a Torre Eiffel durante o período de inverno. Você pode ver a neve, as pessoas todas protegidas contra o frio, para se resguardar do frio. Já na nossa esquerda, na nossa direita, vou até pintar de vermelhinho, né? Você já vê um outro momento. É como se fosse a Torre Eiffel em outra estação do ano, provavelmente o inverno, talvez a primavera, não sei. Mas perceba que nós temos o mesmo lugar em momentos diferentes. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que, para Heráclito, esse movimento ele ocorria por causa dos opostos.
Se você olhar para essa imagem à sua direita, o que você vai perceber? O frio. O inverno não é frio? O inverno é bastante frio. Então você tem baixas temperaturas, pessoas se agasalhando, tomando chocolate quente. Já nessa outra imagem, você tem o calor. O calor não é o oposto do frio? Então, para Heráclito, o movimento dos opostos entre calor e frio, entre alto e baixo, entre nascer e morrer, tudo isso eram opostos que geravam o movimento do mundo. Então, se algo está frio, vai se tornar quente, ou está quente, vai se tornar frio. Se algo está baixo, pode se tornar alto, ou alto pode se tornar baixo. Então, esse movimento de opostos era a dialética que ele dizia. Esse movimento do mundo ocorre pelo choque dos opostos. Então, se hoje eu sou jovem, eu ainda sou jovem, como vocês, um dia estaremos velhos. Então, ser velho é o oposto de ser jovem. E esse movimento de ir ao oposto é o que gerava o movimento da natureza, segundo Heráclito. Ok? Mas a questão é, se tudo muda, tudo é movimento, isso é o desorganizado? Não. Por quê? Porque para Heráclito existe um logos. Professor, o que é um logos? E azul ficou legal. O que é um logos? O logos é aquilo que dá razão ao movimento, que organiza o movimento. Porque esse movimento não é desorganizado. Porque sair de um estado para o outro, isso gera uma desorganização. Mas quando você sai, por exemplo, do frio, do calor para o frio, você passa por uma desorganização, mas quando você chega no oposto, você estava organizado. Certo? Aí eu trouxe uma imagem para ver se vocês entendem. Imaginem essa imagem. Vocês percebem que nesse primeiro plano nós temos uma construção com pecinhas, formando, parece um prédio, uma igreja, não sei bem. Mas lá atrás você vê a desorganização. O que isso quer dizer? Que antes de se tornar, antes do prédio ser isso aqui, ele foi isso aqui. Ele foi seu oposto. Mas claro que antes de ser isso aqui, ele era uma coisa completamente diferente dessa. Então, esse movimento que Heráclito dizia que existe na natureza, o movimento entre os opostos. Já o nosso glorioso Parmênides de Eleia foi um outro pensador que viveu em uma cidade grega, conhecida como Eleia, que, diferente de Heráclito, não era da Ásia Menor, mas também era uma cidade-colônia que ficava o que hoje chamamos de Itália, no sul da Itália, numa região conhecida como Magna Grécia. Se nós formos aqui para o mapa, vocês vão ver que Eleia fica aqui, ó. Toda essa região aqui do sul da Itália era conhecida como Magna Grécia. E ele nasceu aqui, ó, cidade de Eleia. Então, todas essas regiões aqui, essa região aqui, era conhecida como as colônias gregas, ok? E qual é a grande questão de Parmênides? Para Parmênides, o ser é eterno e imutável. Professor, como assim imutável? Para Parmênides, o ser não muda. Nós e o que existe no mundo não mudava. Ou seja, o que Parmênides quis dizer? Que as mudanças que nós observamos, que nós sentimos, elas são ilusórias. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Sabe aquele seu tio que quando era jovem, ele era cabeludo como eu? Eu tenho quase 40 anos, ó, não vou ser careca. Então, seu tio cabeludo, que quando era jovem era cabeludo e hoje está careca, sabe o que Parmênides diria para ele? Que na verdade ele não mudou. O que mudou foi apenas a queda do cabelo. Ou seja, as mudanças que acontecem, elas são pequenas, elas não mudam a sua essência. É como você pegar, por exemplo, pegar o seu carro e mandar instalar seu carro tem 2 portas, e você manda instalar mais 2, ele fica com 4 portas. O seu carro, ele passou por uma mudança? Passou. Só que a essência do que ele não deixou de ser. Ele não deixou de ser um carro. Ele continua sendo um carro, mas com uma pequena mudança. Então, para Parmênides, as mudanças elas eram pequenas. E por serem pequenas, elas não mudavam você. Você não deixou de ser quem é porque ficou careca. Você não deixou de ser quem é porque você ficou gordo, ou porque você ficou magro, ou por qualquer outra coisa. A sua essência não mudou. Por quê? Porque para Parmênides, voltando aqui, para Parmênides,
o ser ele é imutável, ou seja, não muda. Imutável é que não muda, ok? E ele dizia que, você pode se perguntar, professor, mas uma coisa, eu vejo as coisas mudando no mundo. Eu vejo que uma semente vira uma árvore. Como é que Parmênides responderia isso? Parmênides dizia o seguinte, que essa mudança que você vê nada mais é do que uma mudança de ilusão. Você é enganado pelos sentidos. Professor, como assim? Os sentidos me enganam? Segundo Parmênides, sim. E quer que eu mostre um caso em que seus sentidos são enganados? Vamos para o próximo quadro. O que você está vendo? Isso está em movimento ou está parado? Hein? Algumas pessoas vão ver em movimento. Você pergunta, professor, isso está parado ou está em movimento? Não sei. Depende da perspectiva, depende da vez a sua forma de ver. Algumas pessoas não veem o movimento, a maioria das pessoas veem. O que eu estou querendo dizer é que, para Parmênides, o movimento ele era uma ilusão. Ele era uma ilusão, ou seja, as coisas não mudam. O que mudam são coisas pequenas que não mudam você na sua essência. Logo, o movimento ele não existe. Professor, então quer dizer que Parmênides e Heráclito eles se confrontavam? Exatamente. Provavelmente eles não se conheceram. Provavelmente eles não chegaram a nem trocar mensagem de WhatsApp. Mas marcaram para sempre a história da filosofia. E nós conhecemos eles especialmente a partir de seus pensadores posteriores, como Platão, por exemplo. Ok? A aula de hoje é isso. Próxima aula a gente vai entrar na escola pluralista, como nós vamos ver os atomísticos, ok? Boa noite, não sei se você vai ver isso à noite, ou bom dia ou boa tarde. Siga firme, fique bem, se proteja e até a próxima.